Com a dificuldade de atenção que eu tenho, eu preciso realmente da máxima concentração para que tudo dê certo no meu plano de ação diário. Foi quando eu percebi que faltava uma certa compreensão em fatos simples que me ajudariam caso eu já o soubesse. Foi quando os livros de não ficção, livros de autoajuda, livros de alta performance, qualquer nome que você, adjetivo que você coloque nesse tipo de livro, se tornaram essenciais na minha rotina. Porque como leitora, eu não me sentia qualificada. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo todo o meu percurso para vocês. Esse vídeo eu decidi fazer porque eu vejo diariamente uma certa repulsa de alguns grupos de leitores que não gostam de livros de não ficção. E mais nichado ainda, os livros de alta performance, de autodesenvolvimento. Queria dar os meus 5% nessa conversa, trazendo a você a minha experiência com os livros de não ficção. Eu tenho aqui uma playlist pequena ainda, não são todos os livros que eu li de não ficção, mas estão aqui. Esses livros trouxeram para mim a facilidade de aprender e ou entender ou compreender um conceito do qual eu escutava um falando, o outro falando e não chegava a mim essa compreensão. Então, quando eu pegava esses livros para ler, era como um mundo descortinar na minha frente. Eu não sei aqui e nem quero te convencer a nada de que se você já tem um pré-julgamento sobre isso. Mas eu queria mesmo que você, se não gostasse, pelo menos tentasse entender o meu ponto aqui, ou se esse vídeo não for para você, passa para frente. No vídeo de hoje eu vou contar para você o que eu aprendi com livros de não ficção. O primeiro livro de não ficção e autoajuda que surgiu no mundo foi logo após a abolição, quando os negros conseguiram se reunir e se tornando uma comunidade e conversar sobre temas de grande relevância. E foi surgindo aí a necessidade de ter mais conteúdo e assim, o primeiro best-seller de autoajuda foi se propagando. Eles foram lendo, entendendo mais de certos temas que eles não conheciam. Depois, o autor desse livro fez várias viagens, fez vários eventos naquela época, era um ótimo orador e incentivava a comunidade a quererem mais, a quererem estudar, a quererem se profissionalizar. Esse formato vai ser um formato que você talvez já tenha visto até hoje nos grandes gurus do autodesenvolvimento. Há quem goste dele, há quem não goste deles. Eu sou a do time que gosta, então não tenha medo de ler algo que é de opinião contrária à sua. Eu comecei a procurar os livros de não ficção, óbvio, foi pelo motivador que tinha habilidades que eu ainda não entendia, escutando do profissional que estava me ensinando, então eu precisava de um material de apoio. E foi nesse momento que eu fui atrás de livros de alta performance e fui aprendendo algumas técnicas. Eu não estou aqui falando sobre livros 10 coisas que você tem que fazer para isso, 11 coisas que você precisa. Eu também consumi esse conteúdo, mas com o tempo você vai percebendo que aquele conteúdo ali não é um conteúdo que vai te agregar de alguma forma, não faz mais parte do que tu estava buscando. Tu precisa de coisas mais aprofundadas, de coisas mais densas, coisas bem esmiuçadinhas. E esbarrando nesse tipo de pensamento, eu me vi diante de uma nova paixão, que é a divulgação científica, ou alguém que estudou alguma coisa e que, pronto, essa é uma tese que vale a pena e se lançou. Eu vou trazer como exemplo o livro do autor Jesse Beringen, O Instinto de Acreditar. Foi uma leitura que foi muito complicada para mim, porque eu cresci numa veia cristã e que tinha vários pensamentos que foram crenças muito fortes dentro de mim, e ler autores como o Beringen, que tem uma opinião totalmente contrária, até ateísta, da situação, para mim foi muito complicado no início, mas o sarcasmo, o humor, a escrita informal do Beringen e o posicionamento não ofensivo desse autor fez com que eu olhasse para a obra dele de uma outra forma e tivesse uma opinião sobre esse tema que ele trazia à luz naquele momento.
pensamento. E isso para mim foi, ok, eu posso ler autores do qual eu não concorde, que a opinião deles seja muito firmes, e isso foi um abrir de portas. Como Bering, eu li outros, mas eu vou trazer ele aqui como exemplo, até porque também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, e aí você, se estiver interessado, vai lá e vai entender o porquê das opiniões dele não bater muito com a minha, mas de eu entender e compreender e acender um novo pensamento sobre esse assunto, sobre esse tema. Segunda coisa que eu aprendi lendo livros não ficção foi: você nem sempre pode encontrar métodos de aprendizagem eficiente. Nunca é tarde. O grande motivador de eu ir em busca desse gênero literário, desse tipo de informação, foi justamente esse déficit que eu observava que eu tinha em mim. E isso desde a infância. Só que com o tempo a gente aprende a ficar um pouco mais calado por conta do julgamento externo. Eu vi dentro desta leitura a possibilidade de aprender sozinho, sendo autodidata e sem julgamentos. É óbvio, eu não tenho como te colocar na minha mente, te mostrar. Se eu pudesse fazer uma analogia para ti, era como se o meu olho tivesse todo embaçado, eu não enxergasse direito. A minha mente era assim. Então, eu não conseguia entender o conceito mais simples que você possa imaginar. Por vários momentos de constrangimento ao longo da minha vida estudantil, eu preferi internalizar isso, não contar para ninguém, não compartilhar com ninguém. E você imagina como foi difícil a escola para mim, mas ao mesmo tempo era um local que eu me sentia mais maravilhada, mesmo que eu não soubesse expressar naquele momento. Encontrar informações em livros, 10 coisas, como fazer isso, aprenda tal coisa com 5 passos, para mim foi maravilhoso, porque era um conhecimento que estava mastigado, bem mastigadinho, de uma forma que eu compreendia. Para mim fazia total sentido esses livros. Era tanto que foi um período em que eu comprei muito livro assim e comi quase que literalmente, porque eu andava com aquele livro para um lado, para o outro, até que aquilo não era mais suficiente para mim como leitora. Eu queria mais. E aí eu fui procurar uns métodos um pouco mais complexo, mais rebuscado, para ver se eu conseguia fazer com que aquela informação passasse o mais tempo possível na minha mente. Porque aquele outro método que eu aprendi no início, me ajudou, não fez mais sentido. Ao mesmo tempo que eu conseguia colocar em prática, eu não conseguia fazer isso por muito tempo, porque eu funciono assim, as coisas têm que me motivar a ir mais. Eu tenho que sentir que realmente eu aprendi alguma coisa. Eu tirei alguma coisa daquela leitura e aquilo me ensinou, e aí eu vou assim, querendo aprender mais. O processo de aprendizagem, ao menos comigo, é assim: aprendo e depois eu aprofundo. E aquele aprofundamento vai me levar para novo lugar. Tem sempre que me levar mais adiante. Foi aí que, como aprendemos, o contexto histórico que o autor coloca no livro fez eu ficar mais maravilhada com certos conceitos que eu me lembrava que foi me ensinado, mas eu não conseguia chegar naquele entendimento com o profissional que estava me ensinando. E todo esse processo me ajudou com livros como esse, que me ajudaram nesse percurso e que me fizeram olhar para trás e dizer, olha, realmente existem métodos que não vão funcionar mesmo e vamos para frente. E existem outros métodos que eu utilizo até hoje e que, de certa forma, aperfeiçoei porque eu consegui personalizar para mim. Autoconhecimento muda a tua abordagem na vida pessoal e profissional. Saber em que momento tu é mais produtivo, em que momento tu é muito mais assertivo, foi uma das viradas de chaves mais sensacionais da minha vida. Eu sei que eu tô dando muitos adjetivos nesse vídeo, mas é porque eu não consigo encontrar palavras que exprimam o que foi isso. Eu tinha um sério problema de constância e porque eu replicava muitas rotinas que eu via, né, na internet, que eu lia em periódico, newsletter, eu achava que funcionava para mim. Mas existem métodos que realmente são individuais. Você tem que entender isso sobre você, você tem que se autoconhecer o suficiente para dizer, peraí, isso aqui não funciona comigo, mas isso aqui funciona. E se eu ajustasse esse conceito que o autor está me dizendo para minha realidade? Ou que o influencer está me dizendo? Ou o criador está me formando? Eu não tinha essa percepção que eu tô te falando agora. Mas, com o tempo, errando e acertando, eu fui vendo o que é melhor se encaixa para mim. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava eu saber o horário que era melhor para mim. Porque o horário que as pessoas diziam que eram mais produtivos não funcionava para mim. Foi aí que eu tive um estalar. Foi quando eu li O Poder do Quando, juntou com uma série de conceitos que eu já tinha nesse percurso de aprendizagem
aprendizagem, mas foi assim, uma virada de chave. Saber o momento que eu sou mais produtiva, que naquele horário eu consigo realmente criar mais, produzir mais, ou terminar uma tarefa do princípio ao fim, foi uma virada de chave sensacional. Mudou tudo como profissional, mudou um horário que eu sei que eu vou entender não só sobre mim, mas sobre o outro. Saber a forma de falar com essa pessoa. Se eu sou da manhã e eu vou marcar uma entrevista com uma pessoa que é da noite, essa pessoa não vai nem me escutar direito. Vai estar tão cansada, tão enfadada, eu não vou conseguir tirar o melhor dela nessa entrevista. Se eu vou, no meu caso, entrevistar, eu prefiro que seja num horário que para ele seja muito mais produtivo, que ele esteja desperto. Então eu vou tirar o melhor conteúdo desse entrevistado. Assim vai para tudo na vida. O autoconhecimento sobre questões pontuais como essa te eleva a um grau, e eu posso ir muito longe de ser humano, tanto de empatia com o outro como com você. Que leitura científica pode ser legal e o melhor da vida é somar. Divulgação científica, eu sempre tive muito medo de ler e de não entender os conceitos. Eu fui insistindo, eu sou muito de insistir, sabe? Eu insisto até ver que realmente não é pra mim. Uma das últimas leituras nesse gênero que eu li e que pra mim foi uma experiência maravilhosa, por mais técnico, eu acho que ele é um pouco híbrido nesse sentido, que ele seja, ele me abriu de uma forma a questão de nosso cérebro, ele às vezes está no piloto automático, literalmente. Por quê? Você tá vendo aqui, você sabe que isso é um batom. Você sabe que se eu abrir o batom, dentro dele tem o batom. Mesmo que você não abra esse batom, você vai olhar para ele e vai dizer, é um batom. E, no entanto, poderia não ser. Poderia ser uma borracha, poderia ser somente um marcador em formato de batom, mas você supõe, porque eu estou com ele aqui comigo, e óbvio, eu não ia usar uma borracha como batom. Isso é para tudo. Nesse livro você descobre como a mente nos engana demais, porque nós acomodamos a uma rotina, então fazemos isso meio que no automático. Isso pode ser prejudicial nessa situação do batom? Nenhuma, não tem prejuízo nenhum. Mas e se um médico? E se um médico for fazer uma cirurgia? E se o médico for fazer uma consulta e ele assumir por conta de sintomas parecidos que ele já viu durante a vida toda, que aquilo é aquilo, e por comodismo ele deixar? Aí você diz, isso não acontece. Sim, acontece. E aconteceu. Como esse tipo de pensamento, de posicionamento faz tua mente me explodir? A minha explodiu demais, meus caros leitores. Eu não consegui mais ver o mundo de uma forma tão tranquila, assim, sem questionamentos bobos. Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é óbvio. E aí, no momento que você se pegar, leitor, falando, mas isso é óbvio, volte um passo atrás. A leitura e a nossa inteligência social, a nossa forma de interação com o mundo, ela tem sempre que ter perguntas, ela exige da gente pontos de interrogação. E por que eu falo exige? Porque o fato do ponto de interrogação exigir significa que você não pressupõe que tudo é igual e que existem perguntas, questionamentos a ser feitos. E é aí que há uma curva na aprendizagem, na tua evolução como ser humano. E por fim, acredite no seu potencial. A Fraude de Ícaro é um livro muito bonito do Seth Godin. O Seth é um dos escritores nesse gênero de não ficção que eu gosto bastante de ler. Ele fala muito sobre o tema de marketing, um marketing mais pessoal, um marketing que gera uma conexão. Eu tenho 2 vídeos dele aqui no canal, um deles sendo esse, A Fraude de Ícaro. Nós costumamos não acreditar nos nossos potenciais, nós não costumamos acreditar que o que a gente faz de fato faz uma certa diferença no mundo, porque a gente acha que o referencial de fazer a diferença é, tipo, o mundo inteiro te conhecendo, ou sendo um sucesso estrondoso por aí. E na verdade você pode fazer esse sucesso apenas a 1 ou 2 pessoas que chegaram ao que tu criou, ao que tu fez, ao teu trabalho e foi tocado de alguma forma e obteve uma transformação ou uma informação que ela não sabia. E aí muitas vezes a gente acaba não acreditando nesse nosso potencial e acaba desistindo. Mas quando você não desiste e mesmo achando que não é o melhor conteúdo, que não é o melhor trabalho que você se empenhou, não foi a melhor apresentação, você vai e olha para aquilo ali, aquela
aquela coisinha que você produziu e sente um orgulho imenso. Os resultados vão falar quando os feedbacks chegar para você. Então não desista, o primeiro feedback que existe é o seu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não esquece, tá? Dá aquela curtida, compartilha para alguém que você sabe que gosta desse tema. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê já já aqui nesse vídeo. Clica aqui, clica aqui.